O caos engole Marineford. Ace está morto. O homem mais forte do mundo acaba de morrer em pé. No meio das chamas, Jinbe carrega um Luffy completamente quebrado e inconsciente para longe dali. É nesse exato momento que Tite joga uma lona preta sobre o cadáver do antigo capitão. Ele ri alto. Na história original, Marco congela em choque e luto absoluto. Isso dá tempo para Tite roubar o poder dos terremotos e chocar o planeta inteiro. Mas e se a fúria falasse mais alto que a dor? E se Marco não deixasse o corpo do pai ser profanado e rasgasse aquela lona diante de todos? Com o Império nas costas, ele atravessa o pano em forma de fênix e chuta Tite para fora antes do ritual terminar. O que acontece com o novo mundo sem um Tite todo-poderoso? Para onde vai a fruta dos terremotos agora? Como os remanescentes sobrevivem sem o medo absoluto para afastar os inimigos? E se a própria vitória virar uma gaiola de sangue? O destino do novo mundo inteiro muda se Tite fugir de mãos vazias. Bora descobrir. Com o Império nas costas, a fúria engole o luto. Quando o Tite joga a lona sobre o cadáver do Barba Branca, o Marco se recusa a congelar. Ele rasga o céu na forma de fênix e mergulha direto na praça. O Marco atravessa a lona com o corpo em chamas azuis, queima o pano até virar cinzas, protege o cadáver do pai e acerta um chute brutal no peito do Tite. O vilão rola pela poeira, tossindo e perdendo o controle da cena. Na história original, aquela lona dava a ele alguns segundos sem interferência e sem testemunhas. Seja qual for o truque, esse era o espaço que Tite precisava para tentar roubar a fruta. Só que agora a cobertura some antes do ritual se completar. Tite ainda levanta as mãos rindo e tenta transformar o pânico em espetáculo, como se fosse invocar um terremoto diante da marinha. Mas o ar não responde, e a praça entende que algo falhou. O sorriso dele derrete na mesma hora. Sem o poder duplo para bancar a própria arrogância, o Tete entra em pânico ao ver os comandantes avançando e grita para a tripulação recuar. Mesmo com o Sengoku livre para ordenar a perseguição total ao Luffy, a barreira dos comandantes do Barba Branca e a chegada do Shanks garantem a brecha que o submarino do Law precisa para submergir em segurança, o levando para longe dali. Logo depois o Shanks desembarca, bloqueia a marinha e encerra a guerra de vez, garantindo que os corpos do Ace e do Barba Branca tenham um enterro digno. E com isso, o Tite é forçado a fugir de Marineford humilhado, preso apenas ao poder das trevas e sem a força para destruir o mundo. Daqui em diante, a fruta dos terremotos reencarna em algum lugar do planeta e o tabuleiro do novo mundo vira de cabeça para baixo. Com o Império nas costas, a falha do Tite gera um efeito imediato no mundo inteiro. Como a fruta dos terremotos não foi absorvida, ela simplesmente segue o ciclo natural. Lembra que as Akuma no Mi renascem em alguma fruta do mundo depois da morte do usuário, por uma regra que o governo e os piratas ainda entendem só pela metade. Sem o truque do Tite em Marineford, é essa mecânica incerta que volta a mandar no jogo. Na história original, o Sengoku deixou claro que aquele poder podia destruir o mundo. E agora, essa força apocalíptica está solta e sem dono. A informação começa a escapar por médicos, agentes e gente do submundo que viu Marineford de perto. O Morgans fareja o escândalo, e a cúpula da marinha não tenta abafar tudo. Eles deixam iscas circularem por canais controlados para rastrear quem correr atrás da fruta. A manchete explode nos jornais na manhã seguinte. O novo mundo inteiro entra em frenesi e tripulações zarpam desesperadas atrás desse poder absoluto. A corrida pelo One Piece fica em segundo plano da noite para o dia. Afinal, quem precisa achar um tesouro escondido quando se pode ter a força para afundar ilhas inteiras? No meio dessa loucura, o Luffy volta às ruínas de Marineford e toca o sino de Ox 16 vezes. O sinal avisa a tripulação dele para treinar por 2 anos em segredo, tirando os protagonistas de vez desse tabuleiro sangrento. E como resultado, o poder de destruir o planeta vira o prêmio máximo de uma corrida armamentista global. Enquanto isso, com o Império nas costas, a guerra do acerto de contas finalmente explode. O Tite decide tomar os territórios do Barba Branca na base da força bruta. Mesmo sem os terremotos, ele ainda lidera os piores assassinos do nível 6 de Impel Down. A frota invasora avança com tudo para roubar o título de Yonkou, só que o Marco e os comandantes formam uma barreira de fogo na costa da ilha. O choque frontal entre as duas tripulações destrói o campo de batalha inteiro. No meio do caos, o Tite usa a escuridão e puxa o Marco pelo pescoço. O toque ainda é aterrorizante, porque corta a transformação da Fênix e faz cada ferimento pesar de verdade. Só que Marco esperava por isso e não luta sozinho. Joso fecha a lateral como uma muralha. Vista corta a linha de avanço dos prisioneiros de Impel Down,
e os aliados do Barba Branca atacam os navios de suprimento. Em território conhecido, Marco transforma o duelo em uma armadilha de desgaste, não em troca limpa de socos. Quando Tite tenta esmagar Marco no chão, Haruta e os outros comandantes forçam os monstros do nível 6 a se separarem. Marco aproveita meio segundo de folga, abre as asas azuis e chuta Tite para longe antes que a escuridão prenda seu corpo de novo. Sem a Gura Gura no Mi, Tite ainda é perigoso, mas não consegue transformar cada agarrão em destruição de ilha. A Yami Yami exige contato e os comandantes punem justamente esse intervalo. Cada investida dele cobra sangue, munição, navios e moral da própria tripulação. Na história original, o poder dos terremotos acelerou a ascensão do Tite porque dava a ele uma ameaça impossível de ignorar. Aqui, ele tem assassinos, ambição e trevas, mas falta o golpe simbólico capaz de convencer o novo mundo de que ele já era inevitável. A invasão começa a ruir por logística e medo. Com os aliados do Barba Branca segurando portos, os prisioneiros isolados e rumores de frotas da marinha se aproximando, Tite escolhe sobreviver. Ele recua ferido para o submundo, sem título e sem vitória limpa. Enquanto o novo mundo pega fogo, o Luffy continua isolado treinando haki com o Rayleigh em Rusukaina. Ele passa os 2 anos totalmente cego para esse banho de sangue. O Chapéu de Palha só descobre o que aconteceu muito tempo depois, na Ilha dos Homens-Peixe. É lá que o Jinbe relata como Marco esmagou os traidores. Assim, os piratas do Barba Negra desaparecem do palco principal antes de virarem uma ameaça global. Mas essa vitória não encerra a guerra. Ela apenas entrega ao Marco uma coroa pesada demais, e logo essa coroa começa a virar armadilha. Com o Império nas costas, o Marco segura os territórios e mantém o título de Yonkou. A tripulação respira aliviada e comemora achando que o pior já passou. Longe dali, o Nekomamushi e o Inuarashi até comemoram em Zou, cada um no seu turno, porque o Marco garantiu a coroa. Ou é o que você pensaria? O verdadeiro inimigo nunca foi o Tite, mas sim o cheiro de sangue na água. Na história original, o Akainu assume o comando da marinha e joga a nova base militar direto no Novo Mundo. E aqui, ele faz exatamente a mesma coisa. Só que o alvo principal muda de rosto. Sem o poder dos terremotos para paralisar inimigos pelo medo, os remanescentes viram um alvo gigante. A regeneração mantém Marco vivo em duelos impossíveis, mas não transforma um homem só em muralha para dezenas de ilhas. O Marco encara um mapa do Novo Mundo em silêncio, com os olhos pesados de exaustão. Ele percebe que todas as fronteiras estão cercadas por navios de guerra. E enquanto os boatos e a expectativa sobre o retorno do bando do Chapéu de Palha crescem silenciosamente, o Marco sangra em uma trincheira sem fim. E o preço disso é que a coroa de Yonkou deixa de ser um escudo e se transforma em uma gaiola. Daqui em diante, o peso de proteger esse império começa a custar a vida dos vivos. Com o império nas costas, a conta da vitória finalmente chega. Sem o poder de afundar ilhas com um soco para afastar os inimigos, o Marco precisa proteger os territórios usando o próprio corpo. Para cobrir dezenas de ilhas ao mesmo tempo, ele toma uma decisão drástica. O Marco divide a frota principal e espalha os comandantes pelas fronteiras do Novo Mundo. Só que essa tática de defesa esmaga a força da tripulação. Ao espalhar os navios para proteger todo mundo, o Marco cria a brecha perfeita para um predador que estava só esperando. É aí que o Weevil entra na caçada. O autoproclamado filho do Barba Branca ignora as bases fortificadas e foca direto nos capitães aliados que ficaram totalmente isolados. Com um único golpe de Naginata, o Weevil parte um navio aliado ao meio. A madeira estilhaça no oceano e a tripulação inteira afunda, enquanto o Marco navega a dias de distância dali. O Dendemushi chora pedindo socorro no convés do navio. O Marco escuta os gritos de massacre totalmente impotente, sabendo que as asas da Fênix não cruzam o oceano rápido o bastante. A notícia desse banho de sangue ecoa pelo mar até chegar nos ouvidos do Luffy. Sentado na floresta de Zou, ao lado do Nekomamushi, o Chapéu de Palha escuta os relatos sobre a destruição dos aliados. Na história original, o Weevil caçava os remanescentes porque eles perderam a guerra e fugiram. Aqui, o abate acontece pelo motivo inverso. O Marco estica tanto as defesas para manter o Império vivo que acaba deixando os próprios amigos desprotegidos. E com isso, o sangue dos aliados mancha de vez a vitória que o Marco lutou tanto para preservar. Enquanto a tripulação sangra nas bordas do território, o submundo prepara o próximo golpe. Com o Império nas costas, a caçada chega ao fim enquanto Onigashima explode do outro lado do mar. Sem Marco em Wano, a aliança paga mais caro. Chopper improvisa curas no limite
Sanji e Zoro cobrem buracos extras e os samurais resistem com menos respiro. Por 2 anos, a busca vira um pântano de pistas falsas. Frutas parecidas circulam, compradores somem, CP0 rastreia padrões e o submundo mata corretores para esconder rastros. Só quando um vendedor aparece morto com registros confiáveis, Marco, Morgans e a Marinha percebem. A Gura Gura verdadeira chegou ao leilão. Assim que Marco recebe essa confirmação, ele toma a decisão drástica. O capitão mobiliza todas as forças que restaram, abandona a defesa das ilhas e corre para o coração do submundo, porque deixar aquele leilão acontecer significa aceitar que alguém transforme o legado do pai em arma outra vez. O desespero dele é impedir que qualquer pessoa herde o poder do pai. Só tem um detalhe. A Marinha também tem olhos nas sombras e não perde tempo. O almirante de frota descobre o evento e reage com ódio absoluto. Na história original, a postura agressiva do Akainu já movia frotas inteiras para esmagar qualquer ameaça. Aqui, o objetivo é apagar o legado do Barba Branca. A Marinha não quer usar a fruta, eles querem trancar esse poder para garantir que nenhum pirata destrua o mundo. Para garantir isso, o quartel-general não manda Akainu sair pessoalmente. Ele fica preso ao custo político da Reverie, da abolição dos Chichibukai e das revoltas espalhadas. Mesmo assim, sacrifica outras frentes e envia Kizaru, esquadrões especiais da Marinha e agentes do governo. A casa de leilões voa pelos ares quando a operação começa. Lasers de Kizaru e bombas incendiárias invadem o salão, pulverizando o palco. No caos, os chutes do Marco rasgam paredes e derrubam colunas, enquanto suas chamas azuis contêm os ataques antes que qualquer lance seja concluído. Piratas, agentes do governo e a força de Kizaru colidem de frente no meio dos escombros. A consequência imediata é dupla. O leilão vira o centro da guerra do Marco, enquanto o Wano segue sem ele e conquista a vitória com feridas muito mais fundas. Logo em seguida, com o Império nas costas, a batalha pelo cofre vira um banho de sangue. O teto do leilão despenca inteiro enquanto Kizaru dispara do alto. Os esquadrões da Marinha fecham as saídas e os piratas se atropelam na fumaça tentando alcançar a fruta. No meio desse fogo cruzado, Marco enxerga a caixa reforçada no centro do palco. Ela não é feita inteira de Kairoseki. Tem revestimento interno de pedra do mar e alças externas isoladas. Mesmo assim, basta um erro de contato para derrubar qualquer usuário de Akuma no Mi. Um feixe de luz do Kizaru atravessa a asa do Marco em cheio, e a regeneração azul acende na mesma hora. Ignorando a dor, ele mergulha abaixo, evita tocar o forro interno e crava as garras nas alças externas do baú. Lá embaixo, os comandantes gritam desesperados no meio da destruição. Eles não pedem para Marco comer a fruta, porque isso seria suicídio. Eles imploram para entregar a Gura Gura à vista, ou qualquer aliado sem Akuma no Mi capaz de salvar a tripulação. O Marco encara a Gura Gura no Mi pulsando dentro da caixa entreaberta. Ele sabe que armar um companheiro com o poder do pai poderia recolocar o Império no topo e talvez expulsar a Marinha dali. Essa é a tentação real, proteger a família repetindo o ciclo. Só que a lição do Rayleigh ecoa na cabeça dele nesse exato segundo. Lembra que na história original, o braço direito do Roger decidiu dar um passo atrás, deixando o destino do mundo para a nova era. O Marco olha para os amigos sangrando no chão e finalmente entende o motivo. Tentar carregar a coroa de uma lenda morta só serve para destruir os vivos que sobraram. Em vez de entregar a fruta à vista ou outro companheiro, Marco bate a tampa do baú com força. Ele prende as travas externas, segura apenas pelas alças isoladas e arranca voo em uma explosão azul, abrindo caminho para o mar aberto. Sob fogo pesado dos navios de guerra, a Fênix mira uma fossa oceânica logo abaixo da ilha do leilão, marcada só em mapas roubados do submundo. Vista e Josu compram 5 Cs contra Kizaru, enquanto navios aliados explodem fumaça e destroços para cegar o céu. É nessa janela minúscula que Marco sente a asa falhar depois de outro raio, mas força o último impulso sobre a correnteza escura. Ele abre as garras, solta o peso e o baú cai girando entre destroços, desaparecendo na água negra antes que Kizaru recupere linha limpa de tiro. Isso não destrói a Akuma no Mi, nem garante que ninguém jamais a encontre. One Piece é um mundo de homens-peixe, submarinos e cientistas absurdos. Mas a caixa revestida, a fossa cheia de reis dos mares e os mapas destruídos quebram a corrida por tempo suficiente. O vácuo deixado no topo do mundo é preenchido logo depois pela nova geração. Os jornais anunciam Luffy como Yonko, após Wano, uma vitória mais cara pela ausência do Marco. Dessa forma, o poder do Barba Branca é apagado da história para sempre. Finalmente,
Com o Império nas costas, o baú revestido de pedra do mar desaparece na escuridão do oceano. Sem a fruta para proteger, a guerra contínua dos remanescentes perde o sentido. Marco olha para os comandantes exaustos e toma a decisão final. Cansado de sangrar para defender pedaços de terra, ele junta os sobreviventes e encerra a tripulação de vez. O Marco tira o casaco de capitão, abaixa a bandeira e dissolve os piratas do Barba Branca. Ele abre mão de todos os territórios e da influência do bando. Na história original, a tripulação perdeu essa liderança e a posição de Yonko após ser esmagada pelo Teach. Aqui, ele abandona tudo por escolha própria, só para garantir que os amigos continuem vivos. Daqui em diante, os comandantes seguem caminhos diferentes, finalmente livres da sombra de uma lenda morta. E o Marco arruma as malas e volta para a pequena ilha de Sphinx, a terra natal do pai. Longe do submundo e dos almirantes, ele veste os óculos de grau e volta a ser apenas o médico da vila. O antigo capitão sorri levemente enquanto atende uma criança com febre dentro de uma cabana simples. Pela janela de madeira, ele observa a colina verde iluminada pelo sol. Lá fora, o chapéu e o casaco icônicos marcam os túmulos do Barba Branca e do Ace. A gaiola foi aberta, e o fantasma do pai finalmente pode descansar em paz. Do lado de fora, um vento forte cruza a vila e traz um cartaz de procurado. O papel voa pelo pasto revelando o rosto do Luffy no Gear 5. A recompensa de 3 bilhões confirma o garoto como imperador, mesmo depois de uma Wano vencida sem a mão do Marco. O mundo lá fora continua girando e travando as próprias guerras por poder. Mas para o antigo braço direito, a luta acabou. No fim, o Marco perde o mundo, mas salva a sua família.